Pessoal, eu estou achando no início da gravação da web aula de hoje, tá? Antes, deixa eu compartilhar aqui as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital. E depois a gente volta com nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu dar uma travada aqui, mas eu acho que voltou aqui o normal. Só um minutinho. Vamos lá. Pessoal, então, na última aula, a gente falou da atividade 3, tá? Então, a atividade 3, basicamente, ela encerrou, né, as atividades aí, porque a partir lá da manutenção da subestação e da lavanderia, você faz o plano mínimo de manutenção, que eu deixei disponível aqui, tá? É o plano mínimo de manutenção. Isso aqui foi da aula passada, tá? Vocês acessem aí, caso às vezes não encontrem na internet, por isso que eu já deixei disponível. Beleza. Agora, a gente tem oportunidade, como a gente tem mais duas aulas aqui, né? A gente tem a oportunidade aí de repassar o conteúdo para ver se a gente não deixou de falar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, já falamos não só aqui nessa UC da NBR 5410, mas de várias NBRs, tá? Assim, a NBR 5410 lembra lá a instalação predial, que eu falei como que ela foi criada, né? Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional, traduz por português, e aí dá um número, né? E essa Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma associação que detém, né, a licença, vamos dizer assim, né? Não é que ela criou, porque eu achava que havia sido criada aqui no Brasil, aqui e tal, mas assim, ela fala basicamente de circuitos de baixa tensão, né? Lembra que ela é a Bíblia, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar essa versão aqui, ó. Ela preconiza aqui, né? Instalações elétricas em baixa tensão, né? Então, tudo relacionado a baixa tensão, inclusive manutenção. Aqui tem o item 7, que a gente viu lá. Vamos recordar aqui, já que a gente está falando de manutenção, né? Tem o item 7 que fala de inspeções, tá? Então, deixa eu colocar aqui.
Vou na busca aqui, ó. Inspeção visual. Olha, página 163, tá? Então, itens, verificação final. Tinha esquecido o nome aqui. O item de verificação final, ele fala basicamente do princípio da manutenção, né? Você faz a inspeção visual, igual lá nas atividades que a gente estava analisando aqui, né? Lembra que o chefe lá da manutenção, ele usou quem para fazer inspeção visual? Ele usou, ele usou o, é, o termovisor, tá? Para fazer a inspeção visual, ou seja, curto-circuito é mais óbvio, porque geralmente, quando é curto-circuito, ele vai desarmar, né? E se o disjuntor der problema, né? Mesmo que às vezes o disjuntor, se ele não funciona de maneira adequada, ele nem desarma. E aí o que vai aparecer? É sinais lá, por exemplo, lá no barramento, tudo preto, né? Porque queimou, derretimento lá de disjuntor, tá? Então, basicamente, a inspeção visual, né? Você consegue visualizar sem equipamento a condição do circuito, que no caso, curto-circuito, dá para você ver. Agora, sobrecarga não dá, porque é um inimigo silencioso. Como assim, professor? A sobrecarga, o curto-circuito, lembra que a corrente tende ao infinito, ou seja, vai numa corrente com valor muito alto. Já a sobrecarga, ela vai numa um valor alto e às vezes não é o suficiente para fazer com que o circuito desarme. Um outro problema que ela pode é a inspeção sem ser a visual, a por ensaio, né, que é que o termovisor está evidenciando aqui, é por exemplo, pode ser a sobrecarga, né? Você vai ver o cabo e o contato aí do disjuntor com a coloração mais próxima do branco ali, né? Se tiver amarelo já está bem quente, igual vocês estão vendo aqui, ó. Esses aqui já estão bem quentes, ainda mais esse que é o oposto desse aqui, né? E aqui, e bem branco aqui, ó, tá esse fio, né? Foi uma inspeção por ensaio, tá? Você utiliza um equipamento, né? Um outro tipo de ensaio aqui, ó, até tá mostrando aqui, ó. Você usa o chamado megômetro. Você faz a verificação da isolação, por exemplo, entre o cabo e a isolação do cabo. Se essa isolação tiver deficitária, quer dizer que ele não está, por exemplo, isolando eletricamente a parte externa do cabo, né, com a parte interna, que é para evitar, né, ele tocar em algo metálico ou tocar até em outro cabo, para não dar um curto-circuito, tocar em outra fase, para não dar um curto-circuito fase-fase ou numa estrutura, né, que seria um fase terra, né, eu chamaria de fase terra. Então, basicamente, o princípio da manutenção na, na NBR 5410 é a inspeção visual, ou seja, há coisas em que a gente consegue visualizar a olho nu, e inspeção por ensaio, utilizando equipamentos para que esses equipamentos, né, mostrem, né, como que está a instalação elétrica. Nesse caso, o termovisor ele consegue evidenciar uma sobrecarga, ou seja, essa sobrecarga ela só seria evidenciada quando o circuito já não suportasse mais, né? E aí ele começaria a desarmar até, como se diz, até dizer chega.
E aí, o que que o mau profissional faz? Em vez dele usar um multímetro, colocar lá o alicate amperímetro para ver qual que é a corrente que está fluindo, e daí você vê a tensão que está aparecendo ali, né? A tensão RMS. Você pega a tensão vezes a corrente, o que que a gente tem? A potência, tá? E aí, lá no quadro, fala que a potência, por exemplo, é de 2000, e aí essa corrente, sei lá, 20, né? Vamos supor que lá no quadro está escrito, potência de 2000 watts aí, ou seja, é a potência que ela consegue suportar. E aí você vê lá, né, tensão 220 e uma corrente de 20 amperes, né? Então 220 vezes 20 amperes dá uma potência de 4.400, ou seja, de 2000 ela está mais que o dobro, ela mais que dobrou, né? 400 watts a mais. Então ela já está, né, numa situação de sobrecarga dependendo. Lembra que eu mostrei, por exemplo, você vê uma corrente, vamos pegar essa corrente elétrica de 20 amperes aí, né? Vamos supor que fosse o contrário, né? Uma potência de 4.400 dividido por 220 dá 20 amperes. E aí, como é que vai ser esse disjuntor? Vai ser um disjuntor de 20 amperes? Não. Lembra? A gente já começou essa análise lá em instalação predial, né? Aqui a gente está falando o assunto aqui é o quê? É manutenção, né? Então, a corrente, se ela é 20, o disjuntor tem que ter 5 amperes a mais para ele não operar no gargalo, né? Imagina, você utilizar na potência total, que é o 4.400, vai gerar uma corrente de 20. Se o disjuntor for de 20, o que que vai fazer? Desarma. Hum. Gente, isso é tão óbvio, mas acredite, viu? Tem muito profissional, por isso que eu estou colocando entre aspas aqui, né? Tem muito profissional que acha que manutenção é só, por exemplo, se o disjuntor estiver caindo, né? Ou seja, desarmando, você vai lá e troca por um maior, né? Por isso que na própria NBS 5410 fala, jamais desative simplesmente desative não, né? Troque um disjuntor ou um fusível por um de corrente, né, que chama de amperagem maior, né? Você não faz isso simplesmente. Você vê a potência que está lá no diagrama unifilar, vê a corrente, vê até se o disjuntor ele cumpre com o prometido, né? E depois disso, você vai olhar a tensão que realmente está lá para ter certeza que é os 220 volts, né? E você vê a corrente. Com o valor da tensão e a corrente, só multiplicar, você tem o valor da potência que está operando aquele circuito. E às vezes igual no exemplo aqui, né? Ah, você viu lá com o multímetro que a corrente é 20. Viu com o voltímetro que a tensão é 220. Multiplicou, deu 4.400. E lá no diagrama unifilar está falando, olha, a tensão, não, a potência desse circuito é de 2.000 watts, ou seja, mais que o dobro aqui. Óbvio que ele vai estar com sobrecarga. Se você colocar o termovisor, com certeza ele vai estar alaranjado, vai estar praticamente branco ali, né? E um outro ponto poderia ser o mau aperto, né? Ou seja, vamos supor, o cidadão não crimpou o cabo, né? Fez o desencape dele, né? Desencapou o cabo e simplesmente conectou lá e fechou o disjuntor, né? Você tem que colocar, né, uma ponteira, né? Vem com alicate crimpador, né? Aquela ponteira, o metal você trava aqui e aí você vai ter uma conexão mais otimizada. Só para vocês terem uma ideia, uma casa que eu aluguei, também uma casa que eu comprei aí, né? Já tem um tempo aí. Lá no medidor de energia, o cidadão
só desencapou o cabo e chuchou lá. Quando eu falo cidadão, da concessionária de energia, o que foi lá fazer a ligação do circuito. Geralmente, quem vai fazer essa ligação, ele é um eletricista de rede de distribuição, tá? E aí, aquela história, como é um medidor de energia, eu, né, já até perguntei, eu já dei aula para turmas aí de eletricista de rede, como é medidor de energia, o pessoal não crimpa. Eu já olhei diversos medidores de energia de residências que eu já morei, que já morei com minha mãe, com meus pais, que aluguei depois que eu casei. Não, todos não têm a crimpagem do cabo. O único lugar que eu vejo, quando eu vejo uma crimpagem, é na indústria. Na rede de distribuição, a concessionária não utiliza essas práticas, né, que eu chamo de boas práticas de manutenção, tá? Então deveria, tá? Coisa besta, né? Uma crimpagem, ela pode dar problema na sua conexão elétrica aí. Beleza? A gente já falou um pouco mais e fez uma análise aí da NBS 5410, tá? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Vamos repassando aqui nos itens aqui, né? Ó, vamos pegar do capítulo 3 aqui, ó. Os tipos de manutenção, né? Eu falei lá, é porque eu priorizo a análise da atividade e na análise da atividade eu vou falando sobre, né, por exemplo, os tipos de manutenção. Tá lá na página, aproximadamente na página 31 aqui, ó. Capítulo 3 aqui, ó. Inclusive, ó, ele mostra aqui um panorama interessante aqui, ó. Evolução da manutenção, ó. Ó, da década de 30 até 1950, manutenção corretiva. É a famosa manutenção por crise, né? Então, essa manutenção corretiva aqui, ó, é igual, né? Crise, manutenção por crise. Como assim, professor, por crise? Vai, deu problema, você vai lá e conserta. Queimou a lâmpada, você vai lá e troca, né? Tá precisando de uma tomada a mais, vai lá e coloca uma tomada a mais aí. Só coloca a tomada. Não analisa se aquele ponto de força, principalmente numa indústria. Por exemplo, se você for acrescentar um ponto de força para um computador lá de escritório, na média, ela é mais ou menos, né, um corporativo, igual esse que a gente utiliza, que os Lenovo corporativo, é mais ou menos uma fonte de 300 watts, né, de potência aí. Aí, se você for colocar uma tomada a mais, pense, é a mais para quê? É para um computador, vai, se for um corporativo, vai ser mais ou menos essa, né, essa potência. E muitos computadores, até a tela, ela também ela é energizada por uma tomada que tem no gabinete ali, que tem no computador, tá? E geralmente as telas de hoje, elas são muito, vamos dizer assim, muito econômicas, né? Tem tela aí de, sei lá, 15 watts, coisa assim ridícula, tá? Então a manutenção por crise é essa. Deu problema, você vai lá e resolve. Segunda geração aí, ó, conforme histórico, né? É a preventiva, ó, da década de 70 da década de 50, né, até a década de 70. E a manutenção preditiva, tá vendo? A preventiva e a preditiva. A preventiva, você vai fazendo diagnósticos, né? Verificando, por exemplo, se tem um aparelho, eu esqueci o nome do aparelho,
que ele tem duas sondas, e aí você coloca no motor elétrico, tá? E esse aparelho, ele, por exemplo, e você consegue verificar a vibração, né, da bomba, de uma motobomba aí, e dependendo do ruído característico dessa motobomba, a hélice, ela pode estar com um problema aqui, ó, chamado de cavitação. A cavitação, na hora que a hélice gira aqui, ela cria vórtices. Esses vórtices aqui é porque assim, ela gira e aí a água ela vem, né? Aqui a água ela vem nesse sentido aqui. Esse vórtice ele cria a sucção e leva para cima, né? Aí leva a água para cima aqui. E na hora que ela faz essa cavitação, ela vai criando vórtices, né? É giro mesmo, é água girando aqui, ó, na pá da turbina. Ela provoca um desgaste. E aí, com o tempo, e aí você tem um ruído característico, parece microexplosões, tá? Essa cavitação. E aí vai acontecendo esse problema, você vai na manutenção, igual eu mostrei lá em gestão da manutenção, né? Você vai com o aparelhinho lá, ele geralmente tem duas sondas, né? Vai em cima do aparelho, vê se tá o ruído, né? Se tiver, anota porque tem que trocar aquela pá. Tem aparelho que você coloca, ele parece como se fosse um chaveiro aqui, né? Você coloca ele em cima da máquina e ele funciona por rede, rede industrial, né? Rede Profibus, Fieldbus, né? O protocolo de rede lá. E aí ele pode também por Bluetooth, né? Enviar por protocolo que na verdade o Bluetooth ele é Wi-Fi, tá? Ele está classificado dentro da transmissão digital de sinais aí, tá? E aí você, né, dentro de uma rede que é chamada de rede PAN, Personal Area Network, para equipamentos, inclusive você pode utilizar até para internet das coisas aí, né? Então essa preventiva aí, você vai, né, de tempo em tempo, vai fazendo uma rotina, igual o que a gente estudou lá em gestão da manutenção. Basicamente, aquela equipe é uma equipe de manutenção preventiva, ou seja, você mantém uma equipe em turnos, lembra lá que tinha o turno da manhã, tinha o turno da tarde e o turno da noite. Eles faziam ronda lá nos equipamentos, na subestação, nas motobombas, né? Tinha um sistema de combate a incêndio, né? E aí, fazendo essa ronda lá, o que que eles detectavam? Detectavam problemas de forma prematura, diferente da crise. A crise deu o BO, você vai lá e resolve. A preventiva, você fica ostensivamente em turnos pré-determinados fazendo essa manutenção. Já a preditiva, né, a evolução da década de 70, né, da década de 70 até os anos 90, aqui está 1990S, né, está falando anos 90, é a manutenção preditiva. Ela, novamente, ela não é Pokémon, né, mas é uma evolução da preventiva. Basicamente, qual que é a diferença da preventiva para a preditiva aqui, né? A preventiva é igual eu falei, você faz turnos, utiliza os equipamentos e você fica verificando, por exemplo, né? De tempo em tempo, ó, você vai lá nos quadros de distribuição e olha, usa o termovisor, vê se está com sobrecarga, né? Beleza. Fica olhando, fica verificando, tá? Agora, a preditiva, você pode utilizar sistemas automáticos, por exemplo, igual esse que eu falei aí da.
Deixa eu acessar aqui a internet aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, Traction. É, Traction. Sempre. Aqui, a Traction, ó, a manutenção, ó, preditiva. Mas, professor, mas esse não é o mesmo sensor, né? Não seria o mesmo sensor que o eletricista, né, o técnico vai lá e faz a verificação. Sim, é o mesmo sensor. A diferença é que esse sensor, né, esse funcionário, ele não vai ali num turno, faz uma verificação, vê que tá ok, e aí só no próximo turno ou daqui uma semana, dependendo aí da agenda, né, do cronograma, é, ele vai fazer essa verificação, né, no cronograma preventivo. Já no preditivo, não. Eu largo esse sensor aqui e daí ele fica enviando sinais em tempo real, tá? Sinais em tempo real falando, né? Inclusive, eu vou acumular dados, né? O interessante da manutenção preditiva é que ele mostra de forma exata quando que, por exemplo, essa cavitação começou, quando que esse rolamento começou a estourar aqui, né? Por exemplo, esse rolamento, ele pode abrir, o rolamento tem a esfera aqui, né? A esfera no mancal aqui e tem uma placa que segura essa esfera. O que que a esfera faz? A esfera, juntamente com a lubrificação ali, faz com que o rolamento ele gire ali suave. O que que pode acontecer? Desgaste das esferas, né? A camisa, que é essa parte metálica aqui, ela pode, por exemplo, o eixo, ele, se for um carro, ele pode receber muita pancada e ela pode entortar e aí as esferas começarem a perder esfera, literalmente, começa a sair, né? E daí o que que vai acontecer? E o eixo vai ficando pesado porque ele não tem esfera suficiente para ele continuar o movimento. Daí o que que o sensor faz? Como ele está verificando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele já vai manter um registro, inclusive mostrar, né? Mostrar que já é hora, né? De tal dia, né? Geralmente fica 2 meses, e aí 2 meses já tem que trocar, tá? E agora, né, a evolução da preditiva é eu utilizar de forma inteligente esses três tipos de manutenção. Se você for uma empresa muito pequena, não faz sentido eu ter uma equipe, por exemplo, de manutenção preventiva. Se for uma empresa muito grande, ao contrário, uma equipe de manutenção preventiva também ela pode ser gigantesca. Então, eu automatizando o processo, ou seja, automatizando a verificação, né, em tempo real, né, colocando máquinas, em vez de perder tempo ficar fazendo verificação de forma manual, você coloca máquinas para ficarem olhando toda a saúde dos equipamentos, né? E assim você alocar a equipe de manutenção, né, para ir ali de forma pontual, de forma cirúrgica, fazer esse reparo aí, né? Fazer a troca, não é nem reparo, né? A troca por peças novas, faz uma parada programada. É isso que a gente chama atualmente de engenharia da manutenção. O engenho, né? Você fazer um engenho, é uma palavra, né? É você uma estratégia, vamos dizer assim, um método, uma estratégia ali, né? Por isso que chama engenharia, ou seja,
métodos de manutenção, né? E já que a engenharia, assim como outros cursos, utiliza o método científico, né? É utilizar métodos, né? Métodos científicos para você fazer o quê? A otimização desse trabalho, que é conhecido, né? Essa engenharia da manutenção como produtividade total. É o ápice, né? Seria o ápice aí da manutenção, que eu acho que a produtividade total, ela tá mais aqui para frente, ó. Tem o ciclo PDCA, a gente fala mais em segurança do trabalho, né? Planejar, você faz plano, desses planos você executa, você acompanha essa execução, né? Vê o que que deu certo, o que que não deu certo. Daí você faz correção. Ah, não, o pessoal precisa de treinamento no software, por exemplo, dessa Traction, para eu otimizar. Tô chutando aqui, né? Dando opções para você. E a partir disso eu faço o quê? Eu treino, corrijo os erros e aí eu faço um novo planejamento e eu começo novamente o ciclo PDCA aí, né? Beleza? Pessoal, então é isso. Próxima aula, como a gente tem mais uma aula aqui, vamos continuar fazendo, né? Essa fazendo, passando pelos pontos, né? Já que a gente já analisou as atividades, né? Passando pelos pontos, né? Falando sobre manutenção, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.